Olá pessoal, saúde a todos com a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje eu faço uma pergunta para ti. Que tipo de pessoa você é? Um Noé ou um Judas? Livro de Gênesis, capítulo 6, dos versículos 7 ao 9. Disse o Senhor: farei desaparecer o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, dos versículos 3 ao 6. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Ele foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregar a Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Segundo Jean-Jacques Rousseau, o homem é bom por natureza e é a sociedade que o corrompe. De acordo com o sociólogo Émile Durkheim, embora todos tenham uma consciência individual, nós podemos notar uma certa padronização de comportamento e pensamento dentro de um grupo social ou de uma sociedade qualquer. Por exemplo, num grupo de jovens de uma igreja evangélica pentecostal, em via de regra, observaremos que eles vestem o mesmo tipo de roupa, se comportam de maneira semelhante e têm gostos parecidos. Todavia, nos textos lidos, observamos 2 exemplos que contrariam estas ideias. Noé estava inserido na pior sociedade que existiu na história humana. De acordo com Gênesis capítulo 6, dos versículos 5 ao 11, todos os seres humanos comportavam-se continuamente de maneira tão imoral, maldosa e violenta que a Bíblia chega a dizer que Deus arrependeu-se de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Devemos observar que o sentido da palavra arrependimento aqui é de que Deus estava triste porque o homem não vivia de acordo com o seu propósito para ele. Imagine uma sociedade em que todas as pessoas mentissem, roubassem, enganassem, matassem, prostituíssem e tantas outras coisas terríveis. E isso o tempo todo. Era neste ambiente caótico em que Noé e seus familiares se encontravam. Contudo, a palavra de Deus fala que este homem era justo, íntegro e andava com Deus, mesmo que todos ao seu redor o incentivassem a fazer o contrário. Preste bastante atenção. Noé era justo no meio de uma geração corrompida. Ele era sincero no meio de mentirosos. Ele era honesto entre enganadores. Ele era fiel junto de adúlteros. E ele era piedoso, vivendo acompanhado de ímpios. Por outro lado, Judas Iscariotes era um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Ele conviveu com o Senhor e seus discípulos, presenciou a maioria dos milagres operados pelo Senhor Jesus, ouviu seus sermões e, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 29, ele era uma espécie de tesoureiro, guardava o dinheiro das ofertas. Apesar de fazer
parte de um grupo privilegiado e ser instruído e liderado pelo Deus encarnado, Judas era ganancioso e ladrão, conforme o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 6. Isto é, Judas era um injusto no meio de justos. Ele era um falso entre homens sinceros. E ele era possuído por Satanás, vivendo junto de homens cheios do Espírito Santo. Ou seja, ele era um verdadeiro joio no meio do trigo. Por mais ímpia que seja a comunidade onde você vive, a turma da escola ou da faculdade, ou as pessoas com quem você trabalha, é questão de caráter se você vai deixar-se ser influenciado ou não. Como também você pode ser líder de jovens, pastor, cooperador, ancião, padre, membro do coral da mocidade ou das senhoras, freira, teólogo e etc. Se seu caráter não foi transformado pela palavra de Deus, você continuará sendo um torpe pecador. É importante observar que eu não estou dizendo que uma pessoa de caráter não pode ceder à tentação e pecar. Ou um mau caráter não pode ser transformado pelo Evangelho. Muito menos negando o poder de influência do grupo social. Mas estou dizendo que não é o grupo social que define o seu caráter. Você pode ser um Noé ou um Judas. Aprendemos com esses dois exemplos que por mais que o grupo social influencie seus pensamentos, vontades e comportamentos, é o seu caráter que vai assentir com esta influência ou não. Por fim, eu te rogo, no amor do Senhor Jesus Cristo, no trabalho, na escola, na faculdade, na academia, na vizinhança, aonde você estiver, seja um Noé. Não abra mão dos princípios cristãos para agradar a seu ninguém. Não deixe ser influenciado. Não se adeque a nenhum grupo social ímpio, mas seja a luz do mundo e o sal da terra. Agora, se você é um Judas, se você está na igreja ou identifica-se como cristão, mas ama coisas ímpias, deseja o pecado, ou já estás vivendo em pecado, eu te imploro, arrependa-se. Se você está assistindo este vídeo, é porque ainda há esperança. Deus ainda te ama e Ele quer te salvar. Então, abandone o pecado e receba o perdão de Deus. Muito obrigado pelo seu tempo. Nos ajude curtindo e compartilhando o vídeo e que Deus te abençoe.